Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa. Nesse vídeo a gente vai falar do Fundo de Investimento Imobiliário Vinci Offices, é o relatório de maio de 2023, é o VINO 11. A gente vai ver qual foi a performance dele, vamos ver as novidades do fundo, vamos nos atualizar no que tem acontecido. Fique conosco então, se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agri, Infra é o principal assunto aqui no canal. Se inscreva aí, ative suas notificações, deixe o seu like. Eu vou deixar também esse relatório na descrição do vídeo, tá? Para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. E também o link do nosso grupo do Telegram, algumas indicações de livros para você aperfeiçoar o seu conhecimento aí na área financeira e também o nosso link também para você conhecer a nossa área de membros. Vamos lá então, sem mais delongas, vamos lá para o Vino 11. Já fiz minha propaganda aqui, então vamos para o Vino 11, né? Vino 11, informações gerais é importante, eu acho muito importante isso aqui para você também se inteirar nos números do fundo, né? Gestor é a Vinci Real Estate, administradora BRL Trust. Início do fundo foi lá em novembro de 2019, alguns meses antes da pandemia, né? Então o fundo aí tem em torno de três anos de mercado, né? Vai fazer 4 anos agora em novembro. Vino 11 é o código de negociação na Bolsa de Valores, código de atuação lajes corporativas, tá? Investidores em geral, público-alvo, fundo que tem o valor de mercado, encerrou maio a 44,24 e o valor patrimonial do fundo 54,33, um pouco descontado no mercado, não, um pouco não, né? Tá um desconto até interessante, né? No mercado, quase 20%, mais de 16 milhões de cotas emitidas. Eu não sei se é um fundo na cota 10 e está no meio termo, né? Não é nem na cota 100 nem na cota 10, é um fundo na cota aí 60, 40, 50, né? Tá ali no meio termo, tá? Número de cotistas 122.500. Eu já até fui cotista do Vino 11, tá? Não sou mais há algum tempo já. Fundo, eu cheguei a vender o fundo a R$ 59 antes daquela redução mais drástica lá no fim de 2021 dos dividendos. Eu vi que o fundo ia cair, porque estava realmente distribuindo ali proventos de ganho de capital, então eu vendi, passei logo, ele caiu depois no mercado e eu me livrei. Bom, taxa de administração, a gente verifica que bom, o fundo atualmente tem mais de 1 bilhão de mercado, se não me engano. Deve estar pagando aqui entre essas duas taxas aqui, né? E tem uma taxa de performance também de 20% do que, né, de taxa de performance de 20% do que excedeu o IPCA mais 6%. Destaques do fundo, rentabilidade por cota foi de 5%, rentabilidade total do fundo 5% nesse mês de maio, 73% dos contratos são contratos que vencem só a partir de 2027, e o fundo tem uma tipicidade grande aqui de contratos, né? Mas não se engane, a maioria é de um contrato só, que é o contrato da Globo, tá? Não que seja ruim, né? O contrato da Globo, mas é uma concentração que o fundo tem atualmente. Aqui é o cenário macroeconômico, tá? Não vou ler como eu tenho feito nos outros relatórios, né? Eu vou deixar que você aí baixe, porque aqui também acaba sendo, tem muitas opiniões do próprio fundo, né? Então aqui você vai ler sobre a taxa básica de juros internacional, da doméstica, IPCA, né? Em relação à Selic, vai ler aqui tudo sobre a macroeconomia, é bom você ler isso aqui. Todos os relatórios da Vinci tá com esse post aqui, tá? Tá com esse parágrafo. E nas atualizações do fundo, então, desde o final de março, o fundo vem apresentando forte recuperação, como ele fala aqui, né? No mercado secundário, mas em abril teve uma queda bem grande, né? Foi a quase R$ 40, né? Mas todos os fundos caíram nesse período, né? A valorização de 15% dos últimos 2 meses, né? Em maio, o retorno total do fundo foi de 5%, considerando a valorização da cota, então teve aí um percentualzinho ali, que na verdade 5% do que ele estava, está em torno de R$ 2, né? 5% dá em torno de R$ 2. Se ele, ele teve essa performance aí, estava 42, tá, ele fechou mais ou menos 44,20, 44,30, né? Então essa foi a valorização de R$ 5 que ele comenta, tá? Aqui ele fala sobre os ativos, né? O valor por metro quadrado. Então não vou nem ler isso aqui, tá? Mês de maio o fundo recebeu a multa da rescisão antecipada da DHL, que devolveu aí lá no Brooklyn Business Square, devolveu o imóvel no fim do mês, então DHL saiu do fundo, né? 760 mil foi essa multa rescisória.
E o fundo teve um resultado extraordinário de 5 centavos nesse período, que deve ser distribuído agora em junho, não vai ter saída, né? Vai ter que equalizar os 95% ali mínimo. E a taxa de ocupação atualmente do fundo está em torno de 95%. Vamos seguindo então aqui. Aqui a gente vê aqui os escritórios que estão disponíveis para locação no Brooklyn Business Square, onde a DHL provavelmente estava, né? Onde tem outros ali. O fundo então anunciou proventos de 31 centavos, como ele fala aqui, dividendo desonalizado está em 8,4%, e o fundo ainda está com 30 centavos de cota acumulada, né? Dos vários meses aí do fundo, desde o início do fundo, né? Esse resultado acumulado não é só do semestre, na verdade é desde o início do fundo, né? Vai acumulando, vai consumindo, vai acumulando, vai consumindo, e aí esse valor passa de mês a mês. Performance do fundo. Então o fundo teve ali resultados dos imóveis em maio de 9 milhões e meio, resultado financeiro negativo, por conta da alavancagem que o fundo tem em alguns CRIs, né, alguns financiamentos. Como eu já venho comentando em uns relatórios passados aí, tenho destacado isso, né? Então aqui o fundo está em torno de 30% do fundo é financiado com recursos de terceiros, né? Na verdade, do resultado, né? Na verdade, não é exatamente isso, tá? O resultado dos imóveis foi de 9,5 milhões. 30% é para pagar os financiamentos com recursos de terceiros que o fundo tem aí, né? Porque na verdade isso aqui é só os encargos, são só os serviços da dívida que vai para o resultado do fundo, né? Parte de amortização da dívida, ele entra somente ali na parte do balanço, não vai para os resultados, né? Isso aqui, a gente verifica também aqui que a taxa de administração aqui é em 70 mil reais, gestor é maior consumo aqui, e o resultado recorrente 760, não recorrente 760 mil, que é aquela rescisão da DHL então, né, que veio. E o resultado total do fundo foi de 5,7 milhões e os rendimentos a serem distribuídos 5,1 milhões, né? Então o fundo teve um resultado 4 centavos a mais do que por conta do resultado não recorrente, que foi de 5 centavos. Ainda utilizou ali 1 centavo do resultado não recorrente e não utilizou nada ali do resultado distribuído. Na verdade, acumulou mais 4 centavos dos rendimentos aí, né? Então a tendência é que o fundo mantenha essa distribuição aqui para, ao meu ver, para junho, né? Se aumentar, vai aumentar ali para 32 ou 33 centavos, mas pelo visto vai ficar dentro desse patamar mesmo aqui de 31, 32 centavos. Mais para baixo a gente verifica aqui a questão das estimativas de rendimento, então entre 30 e 34 centavos. Pode chegar então a 34 centavos, até pode, né, em junho, por conta do acúmulo de resultados, né? Mas vai ficar ali dentro desse patamar mesmo. Rentabilidade aqui do fundo, a gente verifica que o valor da cota referencial 42,42, fechou a 44,20, como eu falei, exatamente, não variou nem R$ 2, como a gente verifica aqui, né, R$ 1,80, mas teve uma alta de 5%. E aqui dentro da negociação na B3, o fundo teve ali um volume de negociação diário de 1,1 milhões de reais e o giro de cotas foi de 4%. Quantidade de cotistas ali, eu acho até que reduziu um pouquinho, né? 122.500, mas a liquidez no mercado acabou aumentando, né? Um pouquinho em relação ao que tem observado em 2023, dentro da média, né? 1,1 milhão. Aqui é a carteira do fundo, como eu falei, o fundo tem 1,3 bilhões em imóveis, né? Então paga aquela menor taxa lá, mas tem um financiamento bem alto aqui. Tem recursos de terceiros aqui, praticamente 40% aí é financiado com recursos de terceiro, que nessa época que ele adquiriu esse imóvel da Globo, eu observei que não alterou, na verdade, os resultados do fundo, né? Não foi uma boa alavancagem, na minha opinião, que o fundo fez, porque os resultados, inclusive, pioraram, né? Por conta do aumento da inflação. Né? Então foi muito prejudicial, porque esse CRI aí, com base no IPCA, a inflação aumentou, a despesa a serviço da dívida aumentou, e acabou que os resultados do fundo ficaram até pior, né? Se tivesse a inflação equilibrada, o resultado seria 0 a 0, porque a gente não via alteração de imediato ali em relação aos aluguéis que estavam sendo recebidos dessa sede da Globo, né? Pode ser impressão minha, mas eu não vi nenhuma alteração relevante. O fundo atualmente tem essa alavancagem de 508 milhões de reais,
tem aqui os vencimentos, né, todos, a maioria aqui vencendo a partir de 2030 só, diversas taxas aqui sendo aplicadas com diversos prêmios de risco. Bom, mais para baixo que a gente verifica os indicadores operacionais, o fundo ainda está com aluguel médio, essa prática aqui é desde o início praticamente, né? O aluguel médio do fundo dos contratos típicos é muito abaixo do valor de mercado. A taxa de ocupação do fundo sempre foi maior do que a de mercado também, né? Então tem esse diferencial aí. E a inadimplência do fundo, basicamente eu nunca vi o fundo com inadimplência, né? A não ser inadimplência negativa, inclusive. 0%, nunca vi o fundo com inadimplência aí nesse período. Aqui é o portfólio, os contratos atípicos são esses que estão com tracejados, né? Então é da Globo, da própria grupo da Vinci, né? A Vitacom, a Austral e o restante são todos contratos típicos, né? Os contratos atípicos, então, são aqueles 69, se eu não me engano, 67, 69 que a gente viu lá no início. Aqui é 69. Aqui o tipo de contrato, 69, atípicos, né? Cidade, a maioria é São Paulo, mas só tem São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui a gente verifica que a comunicação e mídia, que é o contrato da Globo, segmento de atuação, né? 41% vem do contrato lá da comunicação e mídia. Prazo de vencimento médio dos contratos, 8 anos, 73% vence a partir de 2027. E aqui o mês de renovação, vai ter renovação aqui 6% em julho, 7% em junho, 6% em junho, 7% em julho, todos pelo IPCA. Pelo menos não vai ser aí reajustes negativos, né, do GPM, mas 87% inclusive do fundo é corrigido pelo IPCA. E mais para baixo a gente verifica aqui as localizações geográficas. Já são 2 imóveis no Rio de Janeiro, todos na Zona Sul, e esses 2 aqui, né? E aqui em São Paulo, aqui esses imóveis aí, todos aqui naqueles bairros ali próximos ao centro, né? Tem um aqui em Alphaville, né? Esse aqui de Alphaville, o número 6. Esse daqui que está locado para C&A, né? É 100% locado, menos mal, né? Porque é uma área bem preocupante. E esses são os imóveis, então, de São Paulo. Esse é o principal atualmente, né? Que gera aí maior receita do fundo atualmente e a maior alavancagem também do fundo até maio agora, né? Bom, é isso. Relatório gerencial, então, do Vino 11, fundo de lajes corporativas. Não mudou muita coisa, né? Não vi muitas modificações aqui em relação aos últimos meses. Então, dentro da normalidade, aumentou um pouquinho, como os outros fundos de tijolo aumentaram. Ele não teve um aumento tão excepcional assim em relação ao seu valor de mercado. Segue ali naquele patamar de R$ 44, R$ 45, abaixo do seu valor patrimonial em quase 20%. Dentro da performance que tem se observado ali, realmente essa aquisição aqui da Globo não aumentou o desempenho do fundo, realmente para mim piorou por conta do serviço da dívida, mas vamos ver, né? Vamos acompanhar aí para ver se isso melhora, se essa performance aumenta. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.